Muito obrigado, cumprimento a todos, faço uma saudação especial aos acadêmicos do Centro Acadêmico Sobral Pinto, do CASP, da Faculdade de Direito, do curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Saúdo todos em nome do acadêmico Guilherme Quadros, parabenizando-os todos pela iniciativa e também pela escolha do fio condutor da temática, que certamente propicia boas reflexões contextualizadas neste ambiente contemporâneo íngreme e rugoso que todos vivenciamos, a partir de uma mirada que faz quem opera com o direito. Ou seja, a partir de uma mirada, a partir desse olhar, de quem se finca na normatividade jurídica para, a partir daí, olhar esses fenômenos, refletir sobre eles e ver também o que esses fenômenos projetam de consequências para o assim denominado mundo do direito. Portanto, cumprimento a iniciativa. Vou fazer a exposição em torno de uns 50 minutos, algo assim, que procura perpassar esse tripé que está no tema que sugeria a organização do evento, ou seja, jurisdição constitucional, democracia e pandemia. Nesse sentido, para começar, digamos assim, do começo, vamos, antes de tudo, estabelecer, ou pelo menos declarar algumas premissas. Uma delas, ainda que seja evidente, mas a evidência que precisa ser salientada, parece-me importante marcar que, ao menos, são 3 os pilares de uma emergência mundial que todos nós, povos e nações, estamos a vivenciar. Nesse tripé de emergência, que, de certo modo, também se converte no tripé de uma crise, nós temos um primeiro pilar que diz respeito à emergência sanitária e à crise que daí advém. Em segundo lugar, uma emergência econômica e a crise de projeções assimétricas que esta percepção econômica tem. E, em terceiro lugar, uma emergência de gestão, ou seja, de coordenação planetária, nacional, regional, estadual e local, ou seja, temas que fazem, portanto, esse terceiro pilar também se colocar como um contexto a partir do qual as reflexões podem ser bem melhor compreendidas. Do primeiro pilar, ou seja, da chamada crise sanitária, para quem do direito olha, abre-se um debate não apenas importante, mas imprescindível sobre, entre outros, 2 princípios normativos vinculantes, que são os princípios da precaução e da prevenção. Mais agora, quiçá do que antes, debater o sentido e o alcance da precaução em temas como esse, que são de proteção à saúde ou de direito sanitário, torna-se, portanto, algo relevantíssimo. Quais são os limites e as possibilidades de um juízo de precaução que se assenta não necessariamente numa probabilidade, mas sim num juízo de possibilidade. Em segundo lugar, de maneira distinta ao lado da prevenção, a crise sanitária, ao lado da precaução, a crise sanitária também traduz um debate importante sobre prevenção. Ou seja, à luz dos conhecimentos já conhecidos, o que fazer para prevenir circunstâncias similares a essas que estamos a vivenciar na sua repetição agravada ou em moldes parecidos com esses que estamos a enfrentar. E ainda, e em terceiro lugar,
desta projeção da crise sanitária para o direito, ao lado da precaução, da prevenção, também emerge um terceiro horizonte relevante, que é o tema da reparação. Ou seja, reparação em sentido amplo, não apenas recuperação do estado anterior, mas sim como mitigar os efeitos do ponto de vista da proteção à saúde, da defesa da saúde, à luz de um conjunto de princípios e regras que o direito fornece para que se possa chegar, do ponto de vista racional e sistemático, a equações razoáveis e intrasistemáticas em juízos de mitigação da crise sanitária ou mesmo em juízos de recuperação ou reparação. Portanto, nesse tripé da crise sanitária, precaução, prevenção e reparação. No pilar da crise econômica, que compõe o tripé da emergência mundial, nós temos, evidentemente, um conjunto imenso de efeitos complexos e alguns deles até mesmo nefastos no cenário das relações jurídicas em geral. Não só no cenário das relações jurídicas de direito privado, seja no governo jurídico das relações subjetivas interindividuais, mas também nas relações que se projetam no comércio internacional. A Organização Mundial do Comércio, por exemplo, já salientou o chamado oportunismo dos agentes econômicos em relações de mercado no comércio internacional em matéria de equipamentos de proteção individual para mitigar os efeitos da crise sanitária, nomeadamente em profissionais de saúde. Logo, o que se vê é um conjunto de impactos do ponto de vista dessa crise econômica que, evidentemente, não se circunscreve aos limites e possibilidades de uma lex mercatória internacional, mas vai adiante e diz respeito, no plano especialmente das empresas, ao mundo relevante do trabalho, aos direitos trabalhistas, às garantias sociais e aos direitos sociais fundamentais. Esses efeitos desse segundo pilar da tríplice emergência mundial, o segundo pilar, que é a crise econômica, evidentemente são efeitos assimétricos em sociedades como a nossa, que é uma sociedade social, econômica e culturalmente assimétrica, desigual. Os efeitos, evidentemente, também são efeitos desiguais. E nesse último tripé, que é um tema muito importante nesse momento, do ponto de vista da gestão da crise, do gerenciar da crise, o que se percebe é a tentativa de, em termos planetários, alguns organismos procurarem desenvolver um saudável protagonismo na coordenação das ações e diretrizes, como a Organização Mundial da Saúde, cuja atuação, em meu modo de ver, merece enfáticos aplausos. Do ponto de vista nacional, regional, estadual e local, evidentemente, todos têm acompanhado o debate que já se instaurou e já se judicializou, especialmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sobre as discussões, os limites e as possibilidades de atribuições de competências entre os entes federados. O que compete à União, o que compete aos estados, o que compete ao município, que são os três entes que, à luz da Constituição de 1988, compõem o federalismo brasileiro. A Constituição de 88, portanto, abriu espaço para competências privativas, competências concorrentes, competências comuns, portanto, é um arcabouço de distribuição de afazeres que, embora seja minudente, não é exaustivo e, evidentemente, não afasta as percepções hermenêuticas que podem ser dirigidas a essa matéria,
que tem presente, como todos já perceberam, uma disputabilidade no plano interpretativo do sentido e do alcance dessa distribuição. Nesse plano, creio mesmo não existir nenhuma crise institucional entre os entes federados. O que há, evidentemente, são um conjunto de ações, atuações ou até mesmo de omissões, cujo sentido e alcance está sendo escrutinado, como, aliás, é normal que se dê num Estado de direito democrático e numa sociedade democrática. O gestor que toma ou deixa de tomar uma atitude, o juiz que decide ou deixa de decidir, todas essas ações derivadas de todos os poderes, do executivo, do judiciário e também do legislativo, todas essas ações e omissões são suscetíveis, e é bom que o sejam, são suscetíveis de escrutínio, de debate, de serem desafiadas do ponto de vista da sua fundamentação racional e sistemática, e é assim que no Estado democrático também se enfrentam debates sobre a crise de gestão. Portanto, introdutoriamente, colocado esse contexto desse tripé da emergência, que não é só uma emergência nacional ou regional, mas é uma emergência planetária, nós temos inúmeros efeitos ou inúmeras projeções para a ordem jurídica normativa. Alguns exemplos eu já lhes dei, mas nós podemos, evidentemente, verificar o volume das controvérsias que não foram ainda suscetíveis de serem solvidas nos mecanismos sempre saudáveis e importantes, como a conciliação, a mediação e a arbitragem, e que, não sendo solvidos nessa instância, uma miríade de questões já foram trazidas à percepção do Poder Judiciário, como, por exemplo, as questões atinentes à incidência da lei da responsabilidade fiscal, de um lado, para citar um exemplo de desafios do federalismo fiscal nos dias atuais, ou de outro, as questões que dizem respeito a direitos humanos ou direitos fundamentais que sejam não apenas direcionados a uma coletividade de pessoas, mas direcionados a proteger individualmente a privacidade, o sigilo de dados, ou seja, todo este debate já se encontra, por assim dizer, posto para a apreciação do Poder Judiciário. E isto também me parece próprio num Estado de direito democrático, de uma sociedade democrática, no sentido de que quando as partes não encontrarem, do ponto de vista da sua controvérsia, caminhos para solvê-las, como a mediação, a conciliação e mesmo a arbitragem, ou outros mecanismos que se chamam mecanismos alternativos de resolução de conflitos, é bom, e não apenas bom, mas é imprescindível que se tenha efetivamente um dos três poderes da República responsável precisamente para aplicar a compreensão racional e sistemática que emerge do ordenamento jurídico e solver essas controvérsias. Portanto, é um universo de questões que essa emergência traduz, e na busca da solução dessas controvérsias, me parece importante ter presente que o limite há de ser sempre a legalidade constitucional. E no Brasil, legalidade constitucional significa, evidentemente, uma obediência irrestrita à sociedade democrática e ao Estado democrático que foram constituídos pela Constituição da República em 1988. E esta mesma Constituição traduz na sua legalidade constitucional, pelo artigo 5º, parágrafo 2º, em face disso que ordinariamente se chama de cláusula de abertura, também traduz
um conjunto de convenções e tratados internacionais aos quais o Brasil se obrigou e os internalizou na ordem jurídica interna. Portanto, legalidade constitucional entre nós significa, por exemplo, seguir as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, as regras derivadas dos pronunciamentos e decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ou mesmo das suas opiniões consultivas, do que é exemplo a opinião 23/17 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que afirmou já naquele tempo que os estados têm uma obrigação erga omnes, em face de todos, de agir para proteger a vida. Era uma opinião consultiva sobre meio ambiente, mas, evidentemente, numa dimensão ampliada, integra, obviamente, o momento presente que vivenciamos e que se reconhece, como não poderia deixar de ser, como um problema global, onde, em face do qual a ação irresponsável de um Estado ou a sua omissão traz consequência para todos os demais. Isto corresponde a dizer que nesta legalidade constitucional, que compreende na ordem interna documentos internacionais de caráter vinculante, que foram regularmente internalizados pelo Brasil, compreende, portanto, esta dimensão, um horizonte de natureza humanista, ou seja, tudo isso mira a ideia de um futuro comum e de solidariedade, que é a marca típica de obrigações erga omnes dessa natureza, de obrigações que se colocam em face de todos. Eu já tive a oportunidade de ressaltar este ponto de vista na ação direta de inconstitucionalidade 6341, que nós julgamos recentemente no Supremo Tribunal Federal, para precisamente assentar que mesmo diante da crise, nós temos limites constitucionais para responder a essas situações de emergência. E quando se impõe uma determinada restrição a um direito fundamental, por exemplo, um direito social fundamental, não se trata de suspender ou derrogar aquele direito. Trata-se de uma restrição temporária e provisória cujo ônus de fundamentação, o ônus argumentativo de quem o faz, nomeadamente se for a autoridade do Poder Executivo, deve justificar a necessidade, a adequação e a proporcionalidade. Isso significa, portanto, proteger, mesmo na crise, o núcleo essencial de direitos e, especialmente, o direito da sociedade e das populações afetadas em participar democraticamente da definição dessas políticas públicas. É o que se dá, por exemplo, em medidas que sejam tomadas para proteger, por hipótese, os povos indígenas. Evidentemente que os povos indígenas legitimamente devem ser chamados a integrar esse diálogo, ou num outro quadrante, para proteger um dos males que colateralmente a pandemia tem gerado, que é o aumento da violência contra as mulheres em face do distanciamento e do isolamento social. Isso significa, portanto, trazer todas as pessoas, todos os seres que estão diretamente envolvidos nessa questão, para também serem sujeitos desse diálogo, para que outros, por eles, não falem e eles tenham a oportunidade de integrar. É o que se chama do direito a ter direitos, no sentido de integrar este debate. Isso significa, e ainda introdutoriamente, para arrematar a introdução, que nós estamos, portanto, nesta pandemia com efeitos colaterais nefastos de uma nefasta pandemia, o que faz lembrar
como também tive oportunidade de citar nessa ação direta consolidada 6341, faz lembrar um texto de Stephen Holmes, In Case of Emergency, em caso de emergência. Esse professor norte-americano, Stephen Holmes, imaginou, portanto, uma analogia com uma sala de emergência, como esta vivenciada quando se está diante da necessidade de adesão estrita aos protocolos médicos. Numa sala de emergência não há discricionariedade que não seja a de seguir os protocolos médicos que promovem uma melhor coordenação entre os profissionais médicos e todos que trabalham com a saúde. Ademais, as regras nessa pandemia a serem seguidas derivam de protocolos feitos por pessoas que já tiveram alguma experiência em outras situações análogas ou semelhantes, o que tende a ser mais eficiente que a discricionariedade total ou parcial. E, portanto, nesse sentido, a analogia feita por Holmes com uma sala de emergência, como já anotei, parece-me relevante, porque ela é perfeitamente compatível com o sentido do constitucionalismo contemporâneo e com o Estado de Direito democrático, mesmo em situações de emergência como a que vivenciamos. As regras constitucionais, assentei em voto naquela DI 6341, não servem apenas para proteger a liberdade individual, mas também para proteger o exercício da racionalidade coletiva, isto é, a capacidade de coordenar as ações de forma eficiente. É esse Estado que garante aquilo que um dos mais conhecidos federalistas, Madison, chamava de liberdades públicas, ou liberdade pública no singular. Vale dizer, é o direito de examinar as ações governamentais e o direito de criticá-las. Isso significa, portanto, e assim contextualizo essa introdução, significa, portanto, que a pandemia, para usar uma conhecida expressão de um então integrante da Corte Suprema dos Estados Unidos, não deve ser um laboratório de autoritarismo, e sim um laboratório de democracia. A crise há de fomentar limites e possibilidades no laboratório da democracia. E é por isso que precisamos sair da crise sem sair da democracia, sem sair da legalidade constitucional. E dando um passo adiante, na legalidade constitucional está a relação entre os poderes, como essencial para o Estado de Direito democrático. Evidentemente que a relação entre os poderes, se todos bem se lembrarem do que está no artigo 2º da Constituição, a relação entre todos os poderes é uma relação de independência e harmonia. Diz o artigo 2º da Constituição brasileira que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Portanto, a harmonia é, sim, um intento que está na Constituição e deva ser almejado, mas ela é precedida pela independência, o que significa, portanto, dar vazão a percepções distintas e, obviamente, a manifestações de opinião distintas. Aliás, é para isso, mas não apenas para isso, que o inciso 9º do artigo 5º da Constituição garante a todos ser livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Portanto, nesse sentido, é fundamental que se guarde a independência dos poderes. E o exercício da independência, no meu modo de ver, não pode ser visto como uma crise quer endógena
dentro dos poderes, quer exógena entre os poderes na sua relação, e sim, na verdade, uma atuação própria do Estado democrático de direito, sendo que a separação dos poderes, como todos sabemos, à luz do inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição, é uma cláusula pétrea. E, evidentemente, a interrogação que se pode fazer é se em situações de emergência ou de crise, quando surgem percepções distintas, como é que se superam esses desafios daí emergentes? Ora, é para isso que nós temos nas constituições democráticas o chamado sistema de freios e contrapesos, ou seja, aquilo que são as regras democráticas e que tem na relação entre os poderes as chamadas grades de proteção constitucional. É aqui que a força da Constituição tem uma grade de proteção contra a constituição da força. A força da Constituição, portanto, se tem precisamente na obediência das regras democráticas e que, certamente, às vezes são desafiadas. E não só no Brasil. Os Estados Unidos da América do Norte passaram por momentos bastante, por assim dizer, íngremes e também rugosos do desafio na relação entre os diversos poderes. Todos nós sabemos, e os estudantes sabem disso, que quando Roosevelt procurou, após a Grande Depressão, e em direção à superação de todos os efeitos nefastos da Segunda Guerra Mundial, e adotou um conjunto de providências por atos do executivo, as chamadas ordens executivas, que foram milhares de ordens executivas, houve evidentemente um choque entre ele e a Suprema Corte nos Estados Unidos, pelas diferentes percepções, e o que foi desafiado aí foi precisamente esse sistema de freios e contrapesos, o que significa, portanto, que os poderes são independentes, mas para a guarda da Constituição, a Constituição estabelece o poder atinente ao exercício judicial como guardião da Constituição e seu intérprete. Isso não significa, obviamente, que não há suscetibilidade, que não há espaço de crítica, evidentemente que há. Os próprios norte-americanos vivenciaram isso no macartismo, que também foi outro período nefasto da história dos Estados Unidos, com censura, perseguições, pouco afeitas a um Estado e uma sociedade democrática, e isso não faz muito tempo. E, portanto, lá também as instituições democráticas norte-americanas foram desafiadas e o sistema de freios e contrapesos, ao fim e ao cabo, restou prevalecendo. Mais recentemente, se estamos lembrados da história, com as investidas do então presidente Nixon contra as instituições democráticas, também tivemos esses desafios quanto às regras democráticas nos Estados Unidos. Eu estou dando alguns exemplos dos Estados Unidos da América do Norte, exatamente para dizer que nós não estamos ilhados nessas crises ou desafios contemporâneos que chamam à colação esse sistema de freios e contrapesos. É claro que isso também se presentifica no Brasil e já se presentificou em diversos momentos após a Constituição de 88. São mais de 30 anos em que esse sistema de freios e contrapesos foi testado e, em meu modo de ver, independentemente da narrativa que cada um tenha sobre o resultado que adveio desse teste do sistema de freios e contrapesos, o Brasil evidenciou ter uma grade de proteção constitucional contra a autocracia. A autocracia
é o momento em face do qual a tripartição dos poderes deixa de existir e um dos poderes é apenas exercido por um dos poderes integrantes de um Estado democrático de direito pela República. Isso significa, portanto, que essas grades de proteção são a salvaguarda da democracia, o que significa dizer que são a salvaguarda da Constituição. Os alunos certamente já tiveram recomendada a leitura da obra de dois professores norte-americanos, Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, sobre como morrem as democracias, para também ali apreender como vivem as democracias. E as democracias, precisamente, vivem, são resilientes quando têm fortes grades de proteção essa que são derivadas especialmente da obediência a procedimentos e do corresponder à confiança que é depositada no exercício de cada um desses poderes. Isso corresponde, portanto, a dizer que na tripartição dos poderes nós temos elementos de natureza constitucional e, evidentemente, desafios a enfrentar. Eu escrevi recentemente um texto sobre este momento, que restou publicado em jornal de grande circulação no Brasil, denominado A Esperança Não é um Estado de Exceção, para evidenciar, portanto, que há uma crise, mas não há uma crise constitucional, para evidenciar que não há uma hermenêutica constitucional de plantão, não há uma inconstitucionalidade circunstancial. A Constituição faz parte da nossa estrutura constitutiva de sociedade e de Estado. E, portanto, não há lugar para estados de exceção. E ali eu acentuei que o Brasil tem habitado com obstinação um permanente estado de esperança. Desde 88, há um persistente canteiro constitucional de obras. Fazer a interpretação da Constituição não é em silêncio contemplar o retrato de Mona Lisa e a grandiosidade da obra de Leonardo da Vinci. Interpretar a Constituição é um canteiro de obras. Há, evidentemente, ruídos, há, evidentemente, desencontros, há coisas que na obra acontecem que não estavam no projeto estrutural, nem no projeto executivo. Mas o fundamental é que a obra prossiga, e é nesse sentido, ou seja, nesta direção de resiliência e permanência, que nesse texto, ao final, eu disse, me permito citar aqui, que o que vivenciamos pode ser um terremoto na saúde pública e na vida social e econômica do país. Tecnologia e informação devem estar a serviço da sociedade. Todavia, ainda que em tempos extraordinários, cumpre não se deixar seduzir por tal exceção. Isso corresponde a como se houvesse para cada um de nós, não apenas coletivamente, mas individualmente, em meu modo de ver, a necessidade de colocarmos em prática o que imaginamos que temos, e talvez o tenhamos mesmo, que é um ethos republicano. Todos os estudantes conhecem a obra da professora Heloísa Starling, denominada Ser Republicano no Brasil. E ela se referia, naquele contexto que ela estuda, mas eu estou tomando a liberdade de trazer como uma lição para o presente, se referia a uma noção de pertencimento. Aquilo que na obra de Hannah Arendt vai se chamar de vita activa, que é esta dimensão do pertencer, do tomar parte, de ser sujeito ativo dos processos de discussão e de deliberação da sociedade. E é nesta dimensão que é uma obra recente, de certo modo recente, de um filósofo alemão contemporâneo, Peter
Sloterdijk, que retoma o conceito de vida ativa para colocar em debate precisamente os limites e as possibilidades desta dimensão antropocêntrica a qual nós chegamos. E, portanto, há uma dimensão segundo a qual, mediante uma concepção mais rasa do contrato social, nós deliberamos, por ações e omissões, construir um modelo de sociedade que, nesse momento, me parece sob uma saudável interrogação. E este modelo, avançando para um terceiro ponto do que eu gostaria de lhes dizer, este modelo, evidentemente, coloca o desafio de saber como é que nós vamos superar esse estado de desconforto que vivenciamos. Ou seja, o estado de desconforto evidenciado pelas disfuncionalidades da sociedade e pelas disfuncionalidades do Estado. A primeira dessas respostas, em meu modo de ver, está na afirmação que eu já lhes fiz antes. Nós precisamos sair da crise sem sair da democracia. Não se cura a doença matando o doente. Portanto, é fundamental que enfrentemos e tentemos corrigir as disfuncionalidades do Estado, e do Estado, nomeadamente dos seus poderes, as suas eventuais disfuncionalidades, as disfuncionalidades da própria sociedade, que nós as enfrentemos sem sairmos da legalidade constitucional. Em segundo lugar, me parece importante colocar em pauta a ideia em face da qual o Estado Constitucional de 1988 é um Estado social de natureza prestacional. Isso significa fundamental ter políticas públicas próprias do Estado social, ao lado, evidentemente, de uma ordem econômica, como está no artigo 170 da Constituição, que garanta e proteja todos os valores ali esculpidos, mas que não deixe de também observar que todo o desenvolvimento econômico há de ser, antes de tudo, um desenvolvimento social. E, portanto, políticas públicas na área da saúde, bem como no campo da distribuição de renda, me parecem fundamentais para esta percepção. E não é só nesta dimensão das disfuncionalidades do Estado e da sociedade que os nossos desafios estão colocados. Os advogados, os juízes, os defensores públicos, todos que operam com o direito, estão sendo, nos últimos dias, vivamente procurados e acionados em relação à agenda jurídica que está emergindo desta crise. Ou seja, diante de uma certa proliferação normativa em alguns campos e em outros a ausência de diretrizes normativas tem levado a muitos debates que dizem respeito ao papel, especialmente ao papel do Poder Judiciário. Afinal de contas, teremos aqui uma superlativação do Poder Judiciário e, mais uma vez, uma diminuição da espacialidade da política com P maiúsculo, que é fundamental para o Estado e a sociedade democrática. Portanto, a premissa que me parece importante ter aqui presente é a da necessidade de um equilíbrio racional e sistemático. Em outras palavras, não há lugar, no âmbito do que vejo, pelo menos como integrante do Supremo Tribunal Federal, não há lugar para a omissão cega, nem para o protagonismo hipertrofiado. Em outras palavras, não se pode cruzar os braços, mas também não se deve substituir os demais protagonistas desse cenário, fazendo com que a judicialização, que muitas vezes é saudável, e lembremos-nos do Moleiro de Sanssouci, é importante que haja um juiz
a fim do qual a pretensão legítima, a violação de um direito seja levada, mas, ao mesmo tempo, não se pode nem abdicar, nem afrontar a espacialidade, nomeadamente da política, com P maiúsculo, num ambiente da democracia representativa, ou seja, do respeito ao papel exercido pelos parlamentares e também pelos integrantes do poder executivo. Parlamentares erram, mas o parlamento é essencial à democracia. Juízes também erram, mas o judiciário é essencial à democracia. Administradores também erram, mas a administração pública é essencial, o poder executivo é essencial ao funcionamento da democracia. Isso significa, portanto, valorizar a institucionalização, valorizar as instituições como mecanismos aptos a serem desafiados, a darem respostas para momentos como esse que vivenciamos. Eu tive já a oportunidade de fazer algumas reflexões sobre isso em 2 julgamentos. Um, na ação direta constitucionalidade 6341, onde nós discutimos no Supremo Tribunal Federal a autonomia dos entes federativos, e outro, na ação direta de inconstitucionalidade 6363, onde tratamos de redução de jornadas e de salário, ou seja, de direitos sociais fundamentais. A ideia, portanto, desse equilíbrio, meu modo de ver, é ter uma justiça da crise, mas não um agravamento da crise na justiça. E é esta a circunstância que nos levou a apreciar alguns casos na jurisdição constitucional, e essa é a terceira e derradeira parte da palestra que eu preparei a vocês. Vou citar alguns casos de decisões que estão nesse tripé do nosso tema, jurisdição constitucional, democracia e pandemia. Na jurisdição constitucional, nós apreciamos em referendo da medida cautelar, na ação direta de inconstitucionalidade 6363, a relatoria foi do ministro Ricardo Lewandowski, uma matéria importante, como eu já salientei, no campo dos direitos trabalhistas. Ali, eu assentei na posição que entendo aplicável à matéria, que não há como se relativizar o grave quadro de emergência sanitária porque passa o mundo. Medidas urgentes e necessárias devem ser tomadas, mas é imperioso que elas sempre sejam feitas em conformidade com a Constituição. No âmbito dos direitos econômicos, sociais e culturais, particularmente mais afetados em um cenário de forte restrição econômica, há parâmetros estáveis a serem observados, mesmo quando na instabilidade, mesmo quando na emergência, e além da Constituição, aqui eu citei um documento que obviamente é conhecido de todos os estudantes, que é o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, aos quais o Brasil, pela cláusula de abertura, no parágrafo 2º, artigo 5º, se obrigou e os internalizou, os dispositivos desse pacto no Brasil. Essa discussão, evidentemente, não é recente. Nós estamos a falar num evento de um importante diretório acadêmico, na ambiência de um curso de Direito e na ambiência de uma grande instituição, que é a PUC do Paraná. Portanto, estamos a falar no ambiente da educação. Logo, as circunstâncias atuais também remetem para um debate sobre o sentido e o alcance da educação. Essa reflexão eu já houvera feito quando apreciamos o referendo na medida cautelar, na ação direta de inconstitucionalidade 5357. E isto corresponde a entender que também ali, como hoje aqui, a educação é um componente integral para compreender a corresponsabilidade, a coexistencialidade, a pedagogia da solidariedade que também emerge
do desenho normativo de natureza constitucional. Só assim nós teremos uma educação como inclusão, uma educação como emancipação, ou como diz a nossa Constituição, uma educação para o livre desenvolvimento da pessoa. Por isso que naquela ADI 5357, eu assentei que a escola não é dado escolher, segregar, separar, mas é seu dever ensinar, incluir e conviver. É a formação que não se basta em si e que requer formação. É a informação mais formação. É o que a professora Vera Caran de Chueire denomina num dos seus estudos, é o direito a ter direitos. E esse direito a ter direitos, como eu disse, deriva do regramento jurídico constitucional, que é matizado pela centralidade normativa na Constituição, mas também compreende normas internacionais às quais o Brasil se obrigou e que introduziu na ordem jurídica interna. Um exemplo é o Regulamento Sanitário Internacional, que, evidentemente, todos sabem que desde 30 de janeiro deste ano, no Brasil, em 30 de janeiro deste ano, o Brasil promulgou, portanto é lei no Brasil, o Regulamento Sanitário Internacional da Organização Mundial de Saúde. E esse regulamento é minudente nas ações respectivas para enfrentar a pandemia, ou as epidemias. Trata, portanto, de 3 etapas essenciais: avaliar, planejar e implementar. Ou seja, o enfrentamento da pandemia, e lembram-se que eu mencionei o tripé daquela crise, a questão sanitária, a questão econômica e a gestão, a coordenação da crise. Esse Regulamento Sanitário Internacional trata precisamente da gestão, e é lei no Brasil. E seus dispositivos cuidam, a partir do artigo 3º, da avaliação, planejamento e implementação das medidas, e impõe respostas à saúde pública, evidenciando capacidades para determinar rapidamente as medidas de controle necessárias para evitar a propagação nacional e internacional. Ou seja, temos aí, portanto, um conjunto de competências internacionais, que são também nacionais, que também se aplicam regionalmente e localmente, portanto, se aplicam ao Estado brasileiro, à União, aos Estados-membros e aos municípios, vincados no plano da saúde, pelo sempre elogiável e merecidamente Sistema Único de Saúde, à luz do que diz a Constituição brasileira, artigo 198 da Constituição, conhecido de todos os alunos. Enfim, essas são algumas das discussões recentes. Há também, recentemente, discutimos em referendo de medida cautelar, ação direta e consolidada 6387, aqui dizia respeito ao acesso de dados, a relatora foi a ministra Rosa Weber, esse julgamento já foi levado a efeito, e, por ocasião daquele julgamento, salientei a importância da demografia e da estatística para a própria qualidade de vida democrática. Políticas públicas são feitas com estudos demográficos e estatísticas, que são essenciais para evitar discricionariedades, preconceitos ou discriminações. Esses estudos integram a noção de políticas de Estado e são, portanto, importantíssimos para o Brasil. E também assentei aqui, nesta ação, uma diretriz com a qual eu encerro
O que eu tinha a lhes dizer, eis que o tempo está mais ou menos dentro do que houvera previsto, que é o caráter procedimental da democracia. Na ação direta e constitucionalidade que eu mencionei, e também na ação direta e constitucionalidade 6359, acentuei esta dimensão, segundo a qual todos os poderes são chamados a produzir, antes de mais nada, confiança. O Poder Legislativo precisa produzir confiança na sociedade, o Poder Executivo precisa produzir confiança na sociedade e o Poder Judiciário também precisa produzir confiança em relação a si, pela sociedade, pelos jurisdicionados. Isso significa, em meu modo de ver, que é inseparável hoje deste processo de produção de confiança, que obviamente é sujeito, é submetido a sístoles e diástoles altos e baixos, mas que encontra grades de proteção naquele sistema de freios e contrapesos ao qual me referi. Essa dimensão procedimental é hoje inseparável da concepção da democracia. O processo, ou seja, a dimensão procedimental, não é apenas uma moldura externa ou uma simples técnica para buscar determinados fins. Como assentei nesta DI 6359, o seu sentido é mais profundo. A dimensão procedimental da democracia tem um sentido mais profundo. É a legitimação do uso do poder democrático por meio de procedimentos. É essa dimensão, por assim dizer, para alguns, ao menos, epistêmica da democracia, que significa o que permite produzir confiança. Em outras palavras, a garantia de regras procedimentais que asseguram direitos fundamentais e estabelecem deveres. Essa garantia é parte das condições de possibilidade dos processos de formação democrática da vontade dos cidadãos. Por isso, mesmo em tempos de crise, de pandemia, não se dispensa a democracia, não se dispensa a legalidade constitucional, não se dispensa a atuação de qualquer um dos três poderes, do judiciário, do executivo e do legislativo. Pessoas que estão nesses poderes erram, e quem erra tem que responder pelos seus erros, mas as instituições são permanentes e essenciais para que com serenidade e firmeza possamos arrostar essa crise, possamos desafiá-la, enfrentá-la. E esta contingência, a contingência da pandemia, pode nos levar, sim, à adaptação de procedimentos, à criação de ferramentas e o louvável recurso à tecnologia, é o que estamos a fazer nesse exato momento, valendo-nos desta fenomenal revolução tecnológica que trouxe inúmeros efeitos e efeitos muitos benéficos como esses que estamos aqui a fruir. Mas em nenhum momento esses mecanismos podem levar à suspensão de norma, ou seja, de norma procedimental, porque não há inconstitucionalidade circunstancial. Não há juízo derogatório, mesmo nos sistemas de emergência, de direitos e deveres esculpidos na Constituição. É esta ideia de permanência, de resiliência e de grades de proteção que, em meu modo de ver, conjugam neste fio condutor que mencionei o tripé jurisdição, democracia e pandemia. Era isso. Nossa, ministro, nem sei o que dizer depois de uma palestra tão rica como essa. Já é sempre um prazer ouvir as suas palavras, principalmente nos votos que o senhor profere lá no Supremo, tanto nas palestras que a gente pode acompanhar antigamente presencialmente, agora virtualmente.
mas é sempre um prazer estar ouvindo o senhor e o tanto de conhecimento que o senhor tem para nos passar. Agora, como a gente tinha combinado, a gente separou 3 rápidas perguntas que o pessoal enviou para a gente durante a palestra, e eu vou falar elas aqui para o senhor. Aí até são perguntas bem rápidas, que a gente selecionou até para não tomar tanto tempo do senhor. A primeira delas é do meu amigo Heitor Túlio. Foi a pergunta mais votada no nosso aplicativo de perguntas. E ele está perguntando como que o senhor vê os recentes ataques ao STF, principalmente por outros poderes da União. Eu achei uma pergunta bem bacana essa, até porque o senhor falou bastante desse sistema de pesos e contrapesos durante a sua palestra, e também porque a gente tem que ter uma visão de que, até se eu estiver errado, o senhor, por favor, me corrija, de que em uma democracia existem atritos entre os poderes, e nem por isso significa que a gente tenha uma crise institucional. Então, o que o senhor pode falar para o Heitor? Muito bem, Guilherme. Ao formular a pergunta e fazer a sua observação, você já me ajudou com a metade da resposta. Porque, de fato, eu tenho que é disso mesmo que se trata. Claro, ninguém está a defender e jamais se defenderia qualquer hipótese de delitos que sejam cometidos contra a Constituição e de atos ilícitos que sejam praticados contra os poderes ou integrantes dos poderes. Quem comete um ato ilícito, quem desborda de suas funções, vai responder na forma devida, e há processo competente para isso. Quem comete eventuais crimes contra a Constituição vai responder por crimes de responsabilidade. Tirante esses dois universos, o mais que se tem do universo das críticas, eu tenho que é um ambiente próprio da democracia. Nós temos necessariamente não só que conviver, mas refletir sobre procedimentos que, no plano dialógico, nos permitam, obviamente, acolher, ainda que não possamos não concordar, críticas que sejam feitas a esse ou aquele julgamento. Nenhuma decisão é imune à crítica. Nem mesmo não decidir é imune à crítica. Portanto, quem decide se submete a um escrutínio público. Para isso, exerce uma função pública. E, logo, não acredito que nós encontremos qualquer crise institucional quando integrantes de poderes distintos se manifestam de maneira apropriada, ou seja, sem cometer ilícitos, sem cometer crime contra a Constituição, se manifestam em relação a esta ou aquela deliberação tomada ou no Parlamento, ou no Executivo, ou no Judiciário. Evidentemente que decisões judiciais ou se cumprem ou se recorrem. E o ideal, obviamente, é sempre falar nos autos. Mas pessoas públicas, como integrantes do Poder Executivo, os parlamentares, obviamente vivem da espacialidade pública. E, portanto, a Constituição garante, como aliás não poderia deixar de fazer, esta espacialidade que também é própria da liberdade. Logo, o que temos aí é um desafio. Se há um cruzar de linha, e às vezes há mesmo, esses que a linha cruzarem irão, na forma devida, responder. Não mais é a salutar crítica que se faz no exercício das nossas funções. Eu imagino que aí na política acadêmica do CASP, quando há uma disputa eleitoral, não me parece que deixa de haver algum tipo de crítica. Olha, os senhores fizeram um evento, convidaram A, mas não convidaram B, convidaram C, deixaram de convidar Y.
Pois bem, essa disputabilidade, esse tipo de crítica é próprio da ambiência democrática. Perfeito, ministro, perfeito. Palavras muito, muito sensatas e muito pertinentes para o momento que a gente está vivendo hoje. Acho que o Heitor está bem satisfeito com a resposta aqui. Agora, minhas colegas vão fazer as outras duas perguntas para o senhor, que nós separamos ali. Acho que agora a Fer vai falar, né? A Isa vai fazer a segunda pergunta. Tá certo. Obrigado, ministro. Bom dia, ministro. Muito obrigada pela palestra, pelas suas palavras. A segunda pergunta ela é anônima, então a gente não sabe quem mandou, mas a pergunta é: como o senhor enxerga a atuação do STF no presente momento da República do Brasil? Pois bem, é uma pergunta importante, nada obstante ela tem um universo imenso de considerações possíveis que poderiam ser feitas. Eis que para compreender a atuação do presente, seria importante resgatar o que formou esse desenho institucional do Supremo Tribunal Federal na Constituição de 1988. E o que foi levado a efeito nessas 3 décadas na ambiência do Supremo Tribunal Federal. E, nesse sentido, há um conjunto de circunstâncias que não são idênticas e muitas delas não são semelhantes no curso dessas 3 décadas. Eu irei completar agora em junho 5 anos a partir da data de ingresso no Supremo Tribunal Federal. Nesses últimos anos, por exemplo, o Supremo foi muito demandado em matérias de ordem e de natureza processual penal e criminal. Isso significa um perfil de demandas um pouco distinto daquelas de 2 ou 3 décadas atrás. Portanto, avaliar o presente do Supremo Tribunal Federal corresponde, antes de tudo, dar uma olhada nesse percurso para que a análise do presente não seja uma análise, por assim dizer, contextualizada. Também há um outro marco, que é a Emenda Constitucional 45. Pode-se dizer que há um Supremo ou um judiciário antes e há, por assim dizer, um judiciário depois da reforma do Poder Judiciário, da Emenda Constitucional 45. O judiciário do presente, o Supremo do presente, já é o Supremo desta fase posterior à Emenda 45. Como também, nesse contexto, o surgimento de vários mecanismos de controle de constitucionalidade e, especialmente, o elastecimento do universo das chamadas reclamações. A reclamação constitucional é, como todos sabemos, uma medida em que pessoa física ou jurídica, entidade singular ou coletiva, vai diretamente ao Supremo Tribunal Federal para reclamar que uma dada decisão, que possa ter sido tomada em qualquer lugar do Brasil, esteja, por exemplo, afrontando o enunciado de uma súmula vinculante do próprio Supremo Tribunal Federal ou afrontando a autoridade de alguma decisão tomada pelo Supremo. Portanto, houve um volume imenso que continua a crescer de demandas que reclamam a presença do Supremo Tribunal Federal em quase que todas as comarcas do país, porque é um acesso direto, é uma via de acesso importante, elogiável, mas também demarca um pouco o perfil atual do Supremo Tribunal Federal no volume dos seus afazeres. Além disso, constatou-se, passadas 3 décadas da Constituição de 88, que o desenho do Supremo como 4ª instância
é um desenho que talvez aos poucos precisa ser paulatinamente repensado. O Constituinte de 88 optou por não criar um tribunal constitucional exclusivamente de índole constitucional e manteve o Supremo Tribunal Federal com atribuições exclusivas no controle concentrado de constitucionalidade e como uma espécie de quarta instância, não apenas no controle difuso de constitucionalidade, mas também em matéria de natureza previdenciária, administrativa, tributária, trabalhista, enfim, de um universo extraordinário de demandas que chegam ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, dizer do Supremo no presente precisa-se olhar esta compreensão que antecede o presente para, a partir dela, ver esta configuração que o STF tem assumido em muitos momentos. Desde que eu entrei no Supremo, o Supremo foi desafiado por procedimentos muito sensíveis ao Estado e à sociedade, como o impedimento da então presidente Dilma Rousseff, como a chegada de numerosos feitos também sensíveis e importantes da cognominada Operação Lava Jato, como questões importantes e definidoras do federalismo fiscal e da distribuição desta teia complexa que é o sistema tributário nacional derivado da Constituição de 1978, como também chegou no Supremo a crise fiscal dos Estados-membros. Eu me recordo que, num dado momento, há uns 2 anos atrás, numa reunião com mais de 10 governadores e o ministro da Fazenda, sobre essa crise fiscal, eu dizia a eles que talvez a reunião não era exatamente o Supremo Tribunal Federal o locus apropriado, porque a rigor judicializou-se até mesmo o debate das contas estaduais, do déficit das contas dos estados, do comprometimento das receitas estaduais com despesas correntes, sem capacidade de investimento, e, enfim, um conjunto de circunstâncias expressivas nesse sentido. Por isso, o que posso dizer é que o Supremo, como todo o Poder Judiciário, raramente age se não for provocado. Portanto, tem procurado a responder da maneira mais adequada possível e, não raro, fazendo juízos de contenção deferentes aos demais poderes, apenas tomando decisões quando entender que está em questão a violação de algum paradigma de índole constitucional. Evidentemente que trata-se de um juízo colegiado. Eu imagino que numa reunião de diretoria do CASP nem todos concordam com uma determinada deliberação. Juízos colegiados são próprios ao dissenso, e é bom que seja assim. É bom que haja um juízo colegiado, e é bom que se preservem os juízos colegiados. Só regimes autoritários e autocráticos desejam eliminar ou fechar juízos colegiados, porque o juízo colegiado é próprio do dissenso, é próprio da democracia, e esse equilíbrio que antes mencionei entre a omissão cega e um protagonismo hipertrofiado, creio que é o que o Supremo Tribunal Federal tem procurado, à medida do possível, encontrar e realizar. De modo que, fazendo um balanço muito breve, esse poderia ser o tema de uma outra prosa mais alongada, é o que eu diria sobre essa pergunta nesse momento. Perfeito, ministro. Muito obrigada, ministro. Pergunta, certeza que ficou muito satisfeito com a resposta. Agora eu vou passar a palavra para minha colega Fernanda. Obrigada, Isa. Então, ministro, a próxima pergunta, a última pergunta é do Guilherme Melo. Ele perguntou como o senhor vê o futuro do Brasil após a pandemia. Guilherme, vamos começar pelo princípio. Nós vivemos um tempo que nem todas as perguntas ainda foram feitas.
porque nós estamos, na verdade, vivendo um movimento com muitos e muitos aspectos substancialmente inusitados. Todos os setores e as pessoas, em maior ou menor grau, estão sendo afetadas. Nós estamos, se me permite recuperar aqui uma pequena figura de linguagem, é como se nós estivéssemos no meio de um curso de um rio caudaloso e cheio de correntes difíceis de serem vencidas, e já tivéssemos deixado a margem de cá, e no meio desse curso d'água, no seu ponto, quiçá, mais profundo, nós já não vemos a margem de onde partimos e ainda não enxergamos a outra margem aonde queremos chegar. Tenho para mim que nós nos encontramos, portanto, no meio dessa travessia, procurando entender o que está a se passar, para, a partir dessa compreensão, a partir dessa avaliação, buscar soluções que permitam que saiamos desta circunstância, dessa doença grave e que atinge o planeta como um todo, para que saiamos, evidentemente, em condições que nos permitam ter orgulho de integrarmos o sentido de humanidade. Como já disse o grande José Saramago, o ser humano precisa merecer a humanidade que tem, ou que possa ter. Portanto, nós precisamos sair melhores do ponto de vista da solidariedade, do ponto de vista da coexistencialidade, do ponto de vista do respeito ao outro, do ponto de vista da coexistência, e para entender que todos nós estamos imbricados nesse desafio de fazer a travessia, para entender, de algum modo, que neste momento, mais relevante do que termos sofreguidão e encontrar respostas a qualquer custo, antes é necessário ter serenidade para ouvir, no meio da travessia, as autoridades sanitárias e as orientações médicas e cumprir com as orientações médicas, entender o papel essencial da ciência, dos saberes científicos e, a partir daí, prosseguirmos na ambiência dessa travessia. Como eu vejo o futuro é uma pergunta cuja sua inteireza ainda precisa ser decodificada. De algum modo, o futuro já está se presentificando hoje. Como é que nós estamos reagindo? Como os poderes do Estado estão reagindo? Como as pessoas estão reagindo? Com ternura, com fraternidade, com bom senso, com serenidade? Ou as pessoas estão reagindo numa disputa de narrativas, de poderes, de versões? Será que nós estamos encontrando zonas de interseção para comungarmos de ideias que nos agreguem? Será que fazemos isso na sala de aula, em casa, no nosso entorno familiar, nas nossas entidades das quais nós participamos? Ou será que nós apenas queremos que nossas versões é que prevaleçam, porque nós, eventualmente, podemos nos julgar portadores da verdade? Essa verdade precisa ser construída coexistencialmente, edificada. Nessa travessia, essa ponte precisa ser feita. E se agora nós não dermos o que nós temos de melhor, talvez o que fique lá na frente é mais barbárie e menos civilização.